Olá, amigos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse finalzinho de noite de domingo, preparando esse vídeo, que não é o vídeo como se esperava, fazendo continuidade sobre a doutrina do pecado, o ensinamento bíblico da doutrina do pecado original, como falei anteriormente, que muitos não creem. Eu quero falar rapidamente a respeito da vida do crente, da posição do crente. Como membro de igreja, e dessa igreja, congregação, como nós, na verdade, deveríamos chamar congregação, porque gostamos de falar igreja, acostumamos, na verdade, a nos referir como uma igreja, como se houvessem várias igrejas. E, na verdade, a igreja é única, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma só. Então, nós temos, na verdade, são congregações que receberam nomes, rótulos, porque são denominações religiosas. E eu quero conversar com você a respeito da utilidade, da serventia que tem tido essa congregação para a tua vida. Como é que é você? Quem é você? Quantos anos você tem de crente? Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm 50 anos de crente, outros 30 anos desde que se batizaram e congregam na igreja. E é importante a gente refletir sobre a serventia da igreja, da congregação na nossa vida. Eu vou evitar esse nome igreja, porque a igreja é perfeita, é útil em todos os seus sentidos e em todos os seus aspectos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Mas qual é a utilidade prática que tem tido a congregação na tua vida? Nós temos aí mais de 300 anos de escola bíblica dominical, desde que ela foi fundada, a chamada EBD. Em várias igrejas, congregações, em várias congregações por onde eu passei, denominações, era percebido a crise que existe na escola bíblica dominical. Muitos crentes não têm ânimo, não sentem disposição para se levantar domingo de manhã, se preparar para se dirigir à igreja no domingo pela manhã para assistir uma escola bíblica dominical. Isso tem uma explicação, né? A escola bíblica dominical deixou de ser uma escola, passou a ser um rito reclamado pelos líderes, pelos pastores, para que os crentes deem valor, participem, façam parte da escola bíblica dominical, porque isso é importante para o sustento, a sobrevivência da igreja. Mas, em contrapartida, o que se tem feito para que a escola bíblica dominical seja realmente atrativa? E vamos falar também do culto da noite. O que foi, o que se tornou o culto na igreja evangélica? De um tempo em que a igreja era o lugar aonde nós íamos para adorar a Deus, para louvar o seu nome, para celebrar a Santa Ceia, para ter comunhão com os irmãos. Com o avançar dos tempos, os últimos 40 anos, isso foi mudando e a igreja se transformou num lugar de entretenimento. A pregação, que tinha uma função educativa, instrutora, passou a ser uma pregação de exibição de retórica, uma exibição de dialética, de um camarada que sabe falar bem, conjecturar bem as palavras e as ideias. Só que isso tirou do seu conteúdo a parte mais importante, que é o Espírito Santo de Deus, esvaziando a mensagem da palavra de Deus, ou usando apenas um versículo por pretexto, já que se criou
como é que eu vou me referir? Criou-se uma praxe de para se falar no domingo à noite, na pregação de domingo à noite, tem que se ler um versículo da Bíblia. Mas às vezes o que recorre depois é um discurso que não tem nada a ver com o que foi lido. O contexto do que foi lido não tem nenhuma relação com o que é falado por 30, 40 minutos, às vezes 1 hora. A igreja deve ser um lugar de adorar a Deus, cultuando, reverenciando com a meditação da sua palavra e, ao mesmo tempo, através dessa mensagem da sua palavra, um momento de aprendizado, de ensino. Isso deixou de acontecer. As denominações se multiplicaram aos milhares. Há quem já afirme que são milhões de denominações evangélicas no Brasil. E como é o culto, como é o ensino da palavra nessas denominações religiosas? Que todas reclamam para si o título de Igreja Corpo de Cristo. Um dos inários mais conhecidos no Brasil, com certeza, é a harpa cristã. Eu não sei se algumas pessoas que vão assistir esse vídeo frequentam ou já frequentaram uma Assembleia de Deus. Mas você chegou a observar, caso você conheça bastante da harpa cristã, como os hinos contidos ali, ora pregam uma doutrina supostamente bíblica, enquanto o outro hino prega uma doutrina totalmente conflitante com aquela. Você vai ver letras de hinos na harpa cristã que ensinam a doutrina do milênio literal, Jesus voltando para viver 1000 anos com a igreja na terra, enquanto outros hinos falam de uma ida embora da volta de Jesus, um arrebatamento, com uma subida para o céu, não fazendo nenhuma referência ao milênio, e vai por aí afora. Eu sou um admirador da harpa cristã e tenho observado bastante esse detalhe. E em outros inários, os inários batista, o presbiteriano, você vai encontrar o mesmo processo. A explicação é simples. Esses autores foram pessoas que viveram em décadas e séculos diferentes. Esses hinos são composições de regiões totalmente diferentes do mundo, compostos por pessoas que tinham pensamentos teológicos distintos, e daí a explicação para isso. Mas será que não é tempo da gente tomar ciência disso e de, por exemplo, sendo a Assembleia de Deus a maior religião pentecostal do Brasil, a primeira igreja evangélica pentecostal brasileira, não seria importante já começar a trabalhar esse tipo de informação? Como é que tem sido a utilidade da igreja na tua vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você tem aprendido das Escrituras através do teu pastor na tua igreja? Ou você segue uma rotina, uma cadência de ir de manhã para lá, para EBD, depois volta para casa, almoça à noite no domingo, você vai para o culto, onde existe toda aquela rotina, aquele manual a ser seguido. Em um certo momento canta as senhoras, em um outro momento canta os senhores, a apresentação das crianças,
canta-se alguns hinos do cantor do inário, seja lá qual for, se na Assembleia de Deus, geralmente da harpa, se na Batista do cantor batista, e depois vai-se ao momento das ofertas, das colhetas de ofertas e dízimos, e aí vem a mensagem. Do que tem servido essa mensagem para você? Tem feito diferença? Qual é a diferença que isso tem feito na sua vida? Se alguém te pegar de surpresa e falar assim, me fala do que você aprendeu nos últimos 5 anos nas pregações que você ouviu na sua igreja, o que você teria a responder? Na última igreja que eu congreguei, por exemplo, pouquíssimo preocupada com o ensino, com um aprendizado, já que estamos falando de aprendizado, estamos falando de edificação. Me foi solicitado que eu desse um estudo sobre o livro de Malaquias para os adolescentes. Veja que coisa interessante. A primeira pergunta que veio à minha cabeça é, para adolescente, por que não fazer um estudo na Epístola a Timóteo? Por exemplo, na segunda Epístola a Timóteo, um jovem crente, discípulo do apóstolo Paulo, que recebe muitos ensinamentos, conselhos do apóstolo Paulo. Por que não fazermos um estudo doutrinário profundo na Epístola aos Gálatas? Para adolescentes teria muita serventia. Mas por que Malaquias? E o livro todo? O livro de Malaquias, se nós olharmos direitinho, ele tem 3 capítulos. Chegam a 4 capítulos, porque o 4º capítulo tem 2 ou 3 versículos. Mas vamos lá, um livro com 4 capítulos. O que se objetivava que eu fizesse com um grupo de adolescentes? Eu pensei em rejeitar a proposta. Mas por uma demonstração de boa vontade e de aprendizado meu, já que eu nunca tinha tido contato com grupos de adolescentes em igreja, eu levei adiante o pedido. É claro que o objetivo da liderança que me pediu isso era que eu falasse para adolescente de quê? De dízimo. Ensinar as crianças desde pequenininha que elas têm que ser dizimistas. O objetivo principal e quase que único era esse. Foi feito o estudo. Em um dado momento, em um templo com 36 crianças, com 36 adolescentes, eu fiz a seguinte pergunta: quantos de vocês são filhos de crente? Todos levantaram as mãos. Eu falei, quantos aqui os pais faz culto doméstico com vocês nos lares, ensinando a Bíblia? Ninguém levantou a mão. Eu perguntei, quantos de vocês, seus pais, algum dia chamaram vocês para se assentar e fez um culto doméstico com vocês? Ninguém levantou a mão. A minha palavra para você que vier assistir esse vídeo vem no sentido de despertar sua curiosidade para a necessidade da tua edificação. A nossa vida na congregação, que nós normalmente, como eu disse, chamamos de igreja, tem que ter como principal finalidade a adoração a Deus e a nossa edificação espiritual, que deve começar na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, e ser complementado na igreja, aonde temos ou deveríamos ter um pastor preparado para nos ensinar a palavra de Deus, indo além daquilo que nós podemos alcançar sozinhos na nossa casa.
A escola bíblica dominical, a prática chamada de EBD, está definhando, está agonizando, porque não se encontra nas igrejas pastores interessados em encaminhar crentes maduros, crentes verdadeiramente convertidos, para aprender, ser preparado como um ministro do ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Para que se ensine coisas úteis, coisas que edifiquem, coisas que cativem o crente a frequentar a escola bíblica com a principal finalidade de aprender. A função da igreja tem basicamente dois aspectos: ensinar o homem sobre o plano eterno de Deus que se encontra nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e uma vez de posse de todo esse conhecimento e do que Deus fez na sua vida, ele viver em sociedade, dando demonstrações, dando mostras do que Deus faz e do que Deus quer fazer na vida do nosso próximo. Hoje em dia, as igrejas só se preocupam basicamente com cultos que mais se assemelham a programas de distração, que não trazem nenhum ensino da palavra de Deus, não sabem explicar a razão da nossa existência como crentes nesse mundo. Judas, irmão de Jesus, ao preparar a sua epístola, ele diz que estava se preparando para escrever: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Preocupação com o ensino. É absurdo como que se vê pastores, inclusive na televisão ou no YouTube, que não sabe ler a epístola aos Hebreus. Isso é uma realidade constatável. O pastor pega a epístola aos Hebreus como se ela tivesse escrito para você hoje no século 21. O conhecimento básico de se fazer uma exegese no texto para saber dizer a razão do que aquilo está dizendo no momento em que o autor falou aquelas palavras lá e então, e a hermenêutica para saber aplicar isso aqui hoje e agora para mim e para você. A igreja tem que, por finalidade, adorar a Deus e ensinar ao homem, ao mundo, a sua palavra, dizendo a este que a ele, Deus, deve-se dar glória e honrá-lo. Hoje, nós vivemos uma situação de perplexidade. Eu não sei quantos anos você tem, você que está me assistindo, mas eu conheço pessoas que têm 50 anos de igreja, 60 anos de igreja, que hoje vive se agarrando em copo d'água, em rosa ungida, em óleo ungido, sabe lá Deus o que quer dizer isso? Então a minha palavra para você é: se você está em uma igreja que não traz nada para alimentar o teu espírito, que não te proporciona edificação, você tem duas alternativas. Trabalhe a tua vida em casa,
buscando o entendimento da palavra de Deus, ou troca de congregação. A igreja tem que ter um pastor que tenha alimento para dar às suas ovelhas. E por alimento, a gente entende o conhecimento, o ensinamento da palavra de Deus, que para ensinar ele precisa saber. Hoje se vê crente que tem tanto tempo de igreja, juntos com outros mais novos, que frequentam uma igreja que se observa que há anos a fio não é pregada uma mensagem com conteúdo sólido nas Escrituras. Ou seja, é como se houvesse um rebanho que não recebe alimento e nem ele sente fome. Estranho isso. Estranho isso. Meu irmão, você precisa estar em constante processo de crescimento e de edificação. Eu finalizo esse vídeo fazendo uma advertência, que a congregação, que você chama de igreja, aonde você assiste com os seus irmãos e cultua a Deus, comunga entre irmãos e cultua ao Deus vivo, precisa ser um lugar aonde Deus se manifeste pela sua palavra. E essa palavra tem que ser produtiva em você. Ela tem que ser produtiva. Ela tem que trazer transformações na tua vida. Ela tem que produzir mudanças. Ela tem que acrescentar dia a dia o conhecimento para que você seja uma pessoa apta a responder a qualquer que te pergunte a razão da tua fé. Espero que isso te ajude, porque não vale de nada você estar frequentando uma congregação, se identificando como membro de uma igreja que não te acrescenta nada. Você está passando anos em um banco de uma igreja em que nada muda, e nada muda na sua vida e nada é mudado por ela. Que Deus te abençoe. Uma boa noite de domingo e uma semana abençoada. No próximo vídeo estaremos continuando a falar sobre o pecado na pessoa, no nascimento da pessoa de Jesus. Como o pecado que afetou a todos os homens não afetou o Filho de Deus, nascendo ele de uma mulher pecadora. Ela mesma reconhece que precisava de salvação. No seu louvor, ela diz: a Deus, meu Salvador. Se Maria precisava de salvação, então ela também foi afetada pelo pecado. Mas por que aquele que passou pelo seu ventre não for afetado pelo pecado? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Espero que isso ajude você a refletir sobre a sua vida como crente e como servo do Senhor Jesus. Shalom Aleichem.